Barra de ferramenta Layers. A barra de ferramenta Layers tem uma função muito importante para que os desenhos executados no AutoCAD, os projetos, eles fiquem dentro do padrão da norma técnica que estabelece o tipo de linha, espessura de linha para cada elemento do desenho. Então, nessa barra de ferramenta Layers que vocês estão vendo aqui, nós fazemos os ajustes de todas essas configurações. Como exemplo, eu peguei essa tabela que está aqui, ó, onde tem a nomenclatura, um nome aleatório que o próprio usuário do AutoCAD pode dar para cada uma dessas linhas, para que ele possa identificar quando for usar. E aqui algumas informações. Você estabelece uma cor padrão para ela, uma cor uma cor que aparecerá no projeto para impressão e o tipo de linha e a referência. Então, por exemplo, aqui, essa tabela foi retirada de uma recomendação da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Paraná. Lá, todos os projetos que são entregues, projetos da área de engenharia que são entregues nessa secretaria, eles devem atender esta norma técnica que está aqui. Então, por exemplo, se você vai fazer algum desenho de alguma parte de alvenaria, a recomendação é que você use um layer com esse nome, usando essa cor. A impressão dele será preto, o tipo de linha será contínuo. Então, ele já nesse documento já é estabelecido algumas normas. E a norma técnica da ABNT também estabelece normas para você usar tipos de linhas, espessuras de linhas para cada tipo de elemento. Elementos visíveis, você usa uma linha contínua grossa. Elementos contornos não visíveis são feitos com linhas estreitas. Por exemplo, um eixo de simetria, ele é representado por uma linha estreita do tipo traço-ponto. Então, existem normas para a utilização dessas linhas. E aí, na barra de ferramenta Layers é que nós fazemos essas configurações. Então, aqui, para fazer essa configuração, nós não vamos usar um padrão específico da ABNT e nem vamos usar um padrão específico, como, por exemplo, da Secretaria de Infraestrutura do Paraná. O que nós vamos fazer é usar um padrão que é utilizado na disciplina para o projeto que vocês vão usar como exercício para fixar os comandos que vocês estão aprendendo no AutoCAD. Então, para configurar, nós clicamos aqui nas propriedades dos layers, essa janela será aberta e aqui nessa janela você cria os layers que você pretende usar. Então, com essa janela aberta, nós temos esses botões aqui em cima, onde o primeiro deles, se nós clicarmos, nós estamos criando um novo layer. O terceiro botão aqui, você pode deletar um layer. Ele também não é tão importante, não é tão comum. Você cria os que vai usar e pronto. E esse aqui você transforma o layer, dentre a lista de layer que você criou, você seleciona um layer e clica nesse botão, você coloca esse layer como layer corrente, ou layer que você está usando naquele momento. Também não é um botão tão necessário de ser usado. Eu vou mostrar aqui depois para vocês o porquê disso. Então, vou criar um layer só para vocês terem uma ideia. Então, eu clico aqui nesse primeiro botão e aparece ali um layer 1. Esse layer 1 eu coloco na primeira coluna o nome que eu quero para esse layer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, parede vista. Essa parede cortada, que é uma parede que normalmente é feita com linhas contínuas e grossas. Então, parede cortada. Esse primeiro botão, esse segundo, esse terceiro, eles são usados no momento que a gente está fazendo o desenho. Nesse você interrompe a visualização do desenho. Nesse você também interrompe a visualização dele e congela o objeto que foi desenhado. E esse aqui você bloqueia, você não consegue selecionar, clicar, cortar, nenhum comando funciona, mas o objeto continua visível. Para trabalhar com esses elementos, o ideal é que todos eles estejam, a luz esteja acesa, esse solzinho esteja ligado e o layer esteja desbloqueado. Esse aqui é uma ferramenta muito importante, esse plot é da impressão. Se você está usando um layer que é só para marcar algum local, te auxiliar no desenho, são linhas de referência
que não devem aparecer na hora de se imprimir o desenho, na plotagem, você clica nesse botão e deixa ele configurado com impressão bloqueada. E aí tudo que você desenhou com esse layer especificamente não vai aparecer na impressão. Por mais que você esteja visualizando na tela do seu computador, na tela do AutoCAD, na impressão não vai aparecer. Aqui também é muito importante, seriam as cores. Quando você clica aqui, ele abre uma paleta de cores e aí você pode colocar as cores. Aqui são as principais cores, cores padrão. Então você pode colocar tanto o nome dela, pode clicar na cor que você quer utilizar, pode escrever o nome da cor em inglês, ou você pode colocar um número e esse número representará essa cor. O número de 0 a 255, cada um desses números representa uma cor. Então, essa é a forma de selecionar. Aqui eu não vou fazer nenhuma alteração, só abrir para mostrar. Um dos pontos mais importantes também seria esse aqui, o Line Type. Aqui, o tipo de linha que você quer utilizar. Quando você usa pela primeira vez e você clica aqui no Continuous, que é o padrão, é o default do AutoCAD, ele vai abrir essa janela e você só vai ver a linha contínua, ou seja, linha sólida. Mas aí você pode clicar em Load para você carregar as demais opções e aqui você pode selecionar. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar com uma linha tracejada, eu poderia escolher essa opção aqui. Então eu clico nela, coloco OK, ela vai aparecer aqui. Então eu seleciono ela e dou OK de novo. A linha deixou de ser contínua e passou a ser aquela que eu selecionei para utilizar. E existem várias opções, linha tracejada, traços mais distantes, traço ponto. Então você tem as opções conforme a sua necessidade e você tem que se lembrar sempre de atender a norma técnica para fazer esse desenho, usando essas opções de linhas, respeitando a norma técnica. Aqui no caso eu vou deixar a opção contínua, não vou fazer alteração. Ok. Line weight é extremamente importante também, porque aqui você estabelece a espessura da sua linha. Então, nós temos diferentes espessuras aqui, e aí, conforme a necessidade, nós podemos estabelecer que toda vez que formos usar uma linha com esse layer, ele deve ser impresso na espessura que você escolheu aqui. Então, por exemplo, como a gente trabalha em prancheta, que você tem lapiseira, espessura 0,3, espessura 0,5, espessura 0,7, 0,9, aqui você pode configurar isso também. Você pode escolher, eu quero uma lapiseira espessura 0,3. Se você dá um OK aqui, a espessura será 0,3. Não, eu quero a 0,5. Aqui também tem a opção 0,5. Além das que você consegue fazer com a lapiseira, aqui tem muito mais opções e você estabelece qual a espessura que você quer trabalhar. Os demais botões, para essa parte introdutória, nós não vamos utilizar. Os mais importantes seriam esses que foram mostrados, principalmente tipo de linha, cor da linha, espessura da linha. Impressão para layers que nós não queremos. Vocês vão ver no dia que formos aprender plotagem, vocês vão ver que um dos layers que nós vamos trabalhar não poderá ficar configurado para plotagem. E essas opções aqui, no momento que estamos desenhando, podem ser úteis também. É muito importante estar atento a essas opções aqui, Freezer, o Look e o On, porque é muito comum em todos os semestres o aluno fazer um ótimo desenho, o desenho está todo bem configurado, e quando ele vai plotar esse desenho, vários elementos do desenho não aparecem. E isso, quase todas as vezes, é por um erro aqui. Na hora de plotar o desenho ou de converter para PDF, confira se as lâmpadas aqui estão acesas, se esses solzinhos estão acesos, se os cadeados estão desbloqueados. Cadeados bloqueados até não teria problema. Ele só não permite a edição, mas a plotagem ele não influencia. Então, é bom conferir isso tudo aqui para não correr o risco de não plotar algum elemento do seu desenho. Então, assim nós criamos os diferentes layers e aqui eu tenho o exemplo que vocês farão para o trabalho que vocês vão executar na disciplina. Aqui nós temos uma paleta de layers que já foi criada, que nós vamos usar como padrão para fazer uma planta baixa bem simples. Então, os layers que nós criaremos para a execução do desenho seria... é bom lembrar também,
O layer 0, ele é um layer padrão. Se você não criou nenhum, o AutoCAD deixa o layer 0 lá e você tem como usá-lo, mas depois que você criou os seus, não se usa mais o layer 0. O layer DevPoint também é um layer padrão do AutoCAD, não tem como apagar, mas você também não precisa usá-lo. Use apenas aqueles que você criou para as especificidades do seu desenho. Então, aqui nesse elemento que nós vamos fazer aqui de uma planta baixa, nós precisaríamos desses aqui, ó. Uma linha que representaria o beiral da edificação, uma linha para ser usada para representar as cotas, para fazer achuras, margens da folha, mobília, caso fôssemos desenhar mobília, parede cortada, parede vista, a representação do passeio, porta, texto, os textos que são feitos no desenho, vidro, e aqui por último a viewport. Essa viewport é o layer que eu falei com vocês que quando nós formos usar para plotar o desenho, esse layer não vai aparecer, então ele já é configurado com a impressora bloqueada, porque ele não deve aparecer. E as configurações que eu estabeleci para que nós trabalhássemos foi, não vou falar todas, mas só para vocês verem, isso aqui vai ser disponibilizado para vocês. O beiral, por exemplo, ele é feito na cor 74, então como é que eu fiz isso? Eu clico aqui, coloco aqui, ó, 74, dou OK, já vai aparecer a cor 74. Tipo de linha, é uma linha que eu coloquei essa ACAD ISO 02W100. Então basta você clicar em Load e procurar. No caso aqui foi logo a primeira, ACAD ISO 02W100. É a única linha que no momento nós vamos usar sem nenhum tipo de... que nós não vamos usar contínua. Então as outras todas nós vamos manter contínuas e a espessura, cada uma delas tem uma espessura diferente. Para o beiral 0,35 milímetros, para a cota 0,40 milímetros, para a achura 0,35, para as margens 0,80. Então a gente vai estabelecendo a espessura da linha que nós vamos traçar, configurando as nossas layers. E como que a gente usa isso? A partir do momento que as suas layers estão prontas, ao clicar nessa seta, todas elas aparecem aqui. E aí se você vai desenhar, por exemplo, eu tenho aqui todos os elementos. Eu quero desenhar uma parede cortada, eu vou aqui e já seleciono. Cadê ali meu layer parede cortada? É esse. Eu venho lá, faço o meu desenho, meu layer parede cortada. Então, ele vai aparecer dessa cor. Agora eu quero fazer um elemento que é parede vista. Você pode vir, seleciona a parede vista, usa o comando line e faz lá seu elemento parede vista. Então, aqui é parede vista. E aí você vai selecionando cada elemento que você vai desenhar, você desenha com a layer recomendada para aquilo. Ah, mas você já desenhou e esqueceu de selecionar a layer correta. Eu desenhei isso aqui com parede cortada, mas na verdade era para ser uma layer cota. Você pode simplesmente clicar sobre ela para selecionar ou fazer uma janela sobre ela para selecionar. Vem aqui, muda e coloca. Eu quero cota. Ele mudou. O importante é que ao final do seu desenho, todas as layers sejam aquelas específicas para aquele elemento do seu desenho. E aí, na próxima aula da semana seguinte, nós vamos aprender a ajustar a plotagem para que a impressão respeite os padrões que nós estabelecemos para cada layer, cada um na sua espessura. A sua planta vai estar toda colorida? Vai. Ela vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Mas isso não importa, porque na hora que imprimir, ela vai sair toda preta e branca. O layer colorido é só no momento de você desenhar para você saber se você está ou não usando o layer correto. Na hora de imprimir, a sua impressão será configurada para sair preta e branca, mas respeitando linha grossa onde tem que ser linha grossa, linha tracejada onde tem que ser linha tracejada. Ok? Então, assistam, depois de assistirem esse vídeo, anotem suas dúvidas, façam a atividade disponível no PVAnet e me mandem e me apresentem as dúvidas no encontro síncrono.